Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio eu estou com ela. O Olimpo da fonoaudiologia desceu à terra para que essa deusa da MO, da estética, viesse trazer esse monte de conhecimento que ela trouxe lá da PUC. Tá? Ela também é especialista em fonoaudiologia clínica e hospitalar pelo Cefac. Preparem-se, rufem os tambores, porque hoje está conosco no Recreio Patrícia Faro! Uhul! Seja Bem-vinda, bem-vinda! bem-vinda! Muito obrigada, que honra. Eu vou, assim, é tão gostoso, né, participar de podcast, e eu fiquei muito feliz pelo convite. E estamos aqui para o que vocês quiserem, né? Pode perguntar. Uau! E a Patrícia Vamos deu lá. uma travadinha. Agora voltou. Agora Voltei. voltou. É coisas da Voltou. internet. Todo mundo está sujeito a Pois isso. É. Viu, Dani? Não é só você. Não é só você que tá. É, porque eu sofro aqui no meu interiorzão, eu sofro com a minha internet. Não, e a minha é aquela Patrícia, 500, tá lá. E eu estou do lado do professor. E quando eu dou curso, mas aqui não é diferente. Gente, não é possível. É o horário, né? O horário Exatamente, semana, é o horário. Mas falem, o que vocês querem de mim? Diga. Primeiro que assim, fiquei sem graça, né? Muito obrigada. Mas assim, vocês colocaram o título aí forte, né? Pelo amor de Deus. Ah, não, cara. Você dispensa Você é uma apresentações, né? inspiração, uma Dispensa inspiração para todos nós. Verdade. Já deu cursos aí, mais de 500 pelo Brasil inteiro, cursos, palestra, tem a plataforma e os livros SOS Fono, que já estão no segundo volume, com promessa de chegar a 13, né? Que foi que você me revelou. Então, nossa, a gente é tão admirador seu, tem até uma história engraçada, né? Que a gente estava procurando você no último congresso lá no Rio de Janeiro. E a gente olhava, será que é aquela Patrícia? Será que é aquela Patrícia? A gente estava procurando você por lá. Atrás de você. E, enfim, Patrícia, conta para mim, assim, porque eu imagino que quando você estava comentando antes da gente começar, você estudou na PUC, e assim, eu imagino, né, que pelo que você contou, que você estudou com professores que eram referência, que idealizaram a profissão. Quando você começou a profissão, já estava regulamentada no Brasil, quando você começou a faculdade? Já, porque assim, a Fono não foi a minha primeira faculdade. Na verdade, eu fiz magistério. Aí, eu, com 17 anos, eu prestei para arquitetura, ortóptica e fono, ou seja, eu não sabia nada que eu queria. 3? Não entrei em nada, óbvio. Aí, como eu não sabia nada que eu queria, eu fui fazer Pan-Americana de Artes. Veja bem, a pessoa Nossa! Porque meu pai, ele fazia casas, né? Ele é advogado e construía casas de alto padrão. E fazia maquete, eu achava bárbaro fazer maquete. Então, eu fui pro lado da maquete. E eu fui paciente de fono. Eu estudei no Dante Alighieri e a Teresa Zerzósimo era minha fono. Eu sou apaixonada por ela. Imagina. E tocava surdos e sonoros. E, bom, era essa a história. E eu queria ser fono. Por quê? A minha fono, é bem assim que a gente fala, né? A minha fono fazia criança que vinha antes de mim, que era surda, falar. Eu achava o máximo. Como que a minha fono faz a surda falar? Era bem isso. Aí entrei na fonoaudiologia, né, com a vontade de fazer. Daí eu conheci meu marido, daí meu marido falou assim: nossa, mas você não acha que tem que fazer uma faculdade? Né? Porque assim, eu ia fazer Pan-Americano de Artes. Aí eu falei assim, não, é verdade, né? Eu acho que eu vou fazer fonoaudiologia. E aí eu entrei na fonoaudiologia com uma idade melhor. Eu falo que, assim, quando você está muito jovem, você não leva a sua faculdade a sério. Quando mais velho, eu entrei com 20, 21, por aí. Então, eu já tinha uma outra visão, sabe? De, assim, eu sabia que eu queria ser fono. Naquela época, eu queria fazer surdo falar, né? Pausa aqui, porque eu nunca fiz isso. Mas, assim, era muito legal. Daí, o que acontece? Eu entrei na fonoaudiologia e falei assim, eu não quero ser mais uma fono. Olha a petulância da pessoa. Porque eu via que todas as fonos
ai, pecado, né? Mas todas as fonos que eu tinha como referência, elas eram assim, não eram muito felizes, sabe? Eram umas pessoas assim, meio diferentes, meio carregadas, tal. Eu falava assim, a fonoaudiologia é tão legal, mas tão legal, por que que a gente não sorri o dia inteiro, né? Porque eu acho que a fonoaudiologia é isso, ela traz, assim, benefícios para qualquer um, em termos de voz, de linguagem, de MO, a gente está em busca da cura, né? E não de tratar o sintoma, e sim a causa. Aí, eu comecei a fazer a faculdade, e eu já dava aula, porque eu fiz magistério, e eu dava aula para crianças até os seus 5 anos. Então, era professora, desde os meus 14 anos eu fui ajudante de sala, né? Então, eu tinha muita experiência com criança, eu amo, tanto que trabalhei em UTI Natal, tal. E essa fase é a fase mais legal, por quê? São as trocas, né? São quando chegam os grupos, quando ainda não fala direito. Então, eu pegava, assim, 4 aninhos, não sabia ainda falar direito. Quando terminava o ano, estava falando tudo direitinho. Coisa mais linda do mundo, né? Você vê o progresso dessas crianças. E aí, nessa escola que eu trabalhava, foi uma fono fazer triagem nas crianças. Grudei nela, grudei feito sarna. Você quer ajuda? Onde ela ia, eu ia atrás. Onde ela ia, eu ia atrás, até conseguir falar para ela que eu estava fazendo fonoaudiologia, entendeu? Queria cavar o espaço, porque eu falei assim, a oportunidade está aí. Se conseguir, conseguiu. Se não conseguir também, não tem problema. Aí fui lá, daí ela é Silvana Marzotto, ela foi fono do Cefac também, ela é super amiga da Esther Bianchini, e aí consegui estágio. Quando? No 2º ano da faculdade. Uau! Oh, Então, delícia. no 2º ano, imagina que eu estava trabalhando com cirurgia ortognática, onde as pessoas, coitadas, ficavam amarradas por 1 mês. Era completamente diferente do que é hoje. Uhum. A gente trabalhava com ronco e o marido dela na parte de ortodontia. Então, a gente tinha muitos pacientes de ortodontia e linguagem. E assim ficamos, né, gente? Fale, Vinícius, eu tenho muita coisa para contar. Vocês têm que me cortar, porque senão não para. A gente adora ver você falar, Patrícia. Ai, Assim, dessa a vez, gente fica amando ouvir essas histórias. e assim, eu acho que a Dani deve ter se identificado, porque a Dani também era professora de educação, é professora de educação infantil, né? Ai, eu sou apaixonada, Patrícia, porque assim, a tua história é muito parecida com a minha. Eu fiz magistério, daí eu fiz pedagogia, depois eu fiz outra graduação de educação especial, a nível de graduação, e agora, então, eu resolvi abraçar a fono, porque eu queria sair da escola, o meu tempo dentro da escola terminou, eu queria ir para a parte clínica, para a parte de atendimento clínico, e por isso que eu ingressei na minha 3ª graduação, então, que é a fonoaudiologia, e eu estou amando. E quando tu fala da UTI NEL, eu já fiz um coraçãozinho, porque eu sou apaixonada por disfagia, apaixonada pela UTI NEL e por tudo que tem bebê e criança. É muito igual, né? Porque eu comecei a trabalhar também, né? Quando se aceita todos os trabalhos, eu aceitava tudo. E aí eu trabalhei com crianças limítrofes no Instituto Cisne, eu trabalhei com crianças com necessidades especiais e autistas no como é que chama? Parque da Água Branca. Foi minha primeira carteira Uau! de fonoaudiologia em 1986, 87. 86 e 87. Tinha muita gente que não era nem nascida nesse tempo, né? Uhum. E eu trabalhava com autista e só tinha um livro, hein? Um livro. Do Alfredo Dalinski. No Parque da Água Branca? Parque da Água Branca. Aqui em São Paulo. Na Avenida Francisco Matarazzo. Exatamente. O nome é Nosso Cantinho. E Olha só. Coloquei lá, né, nos meus stories, na bio tá ali escrito bonitinho, né, meu percurso. E tem as fotos com os meus pacientes. Então, foi muito legal, né? Porque o meu TCC, agora vamos entender por que autista. O meu TCC, de uma das pós, né, que a gente fez, da especialização, era o autista adulto. Eu queria saber, autista já era pouco conhecido, e eu queria saber se eles vingavam, a verdade era essa. Será que eles vivem? Será que eles morrem?
Aí de pesquisa, que não era nada de hoje, né, gente? Vamos combinar que era biblioteca e ralar para caramba para conseguir alguma coisa. Eu cheguei Exatamente. na Dinamarca, e essa comunidade na Dinamarca, hoje a gente entende que era um grau de autista diferente, né? Porque agora já não se fala mais Asperger, então muita coisa já mudou, mas na verdade era isso. Eram pais autistas que casavam, não tinham filhos autistas e eram coordenados por uma pessoa. Então era assim, eu falei assim, gente, eles não só vivem, como casam e ainda têm filhos não autistas. Eu achei o máximo aquilo. E nesse percurso eu conheci uma mãe do Alexandre, que é a Neuza Zarbo, é uma coisa assim, que daí ela escreveu um livro do filho, Kalim Kalon, que o Alexandre é autista, ele vive até hoje e tal, e falava todas as estações de trem. Naquele negócio você não podia parar, senão eu começava tudo de novo. E ela é que me levou para o nosso cantinho. Olha como as coisas são, né? Network, é isso, gente. Isso é muito importante. Não Isso é muito perder importante. Leva a gente, assim, por caminhos que a gente, quando tu para, assim, para escutar as pessoas, tu para analisar, né? Eu, durante muito tempo, então, desde os meus 14 anos, eu já era auxiliar de escola, de pré-escola, incomodava as profs. Exatamente. Que nem você, Patrícia. Igualzinho. Quando eu fiz educação especial, eu nunca trabalhei com autismo. Atendi surdez, atendi baixa visão, paralisia cerebral, várias deficiências, mas nunca trabalhei com autista. E quando eu entrei na fonoaudiologia, eu pensei, poxa vida, o meu maior grupo, olhando pela região onde eu moro, vai ser o grupo de autismo. E aí eu entrei já para fazer uma pós-graduação, junto com a graduação, porque como eu já tenho 2 graduações, eu me permitia isso. E comecei essa graduação em fonoaudiologia no autismo, foi quando eu comecei a identificar os sintomas, e a minha filha do meio foi diagnosticada com autismo aos 22 anos de idade. Olha que muito legal, né? Quantas pessoas a gente convive, né? Eu lembro que eu atendi o diretor financeiro da Louis Vuitton. Ele chegou no consultório, mas eu já sabia, né? Chegou no consultório, isso deve ter uns 5, 6 anos. Chegou no consultório assim. Aí ele falou assim, a minha secretária falou assim, tá. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Tudo. Aí ele entrou e falei assim, então, como que eu posso te ajudar? Já tinha sacado, porque a gente está trabalhando muito tempo com isso, né? Ele falou assim, você já sabe o que eu tenho, eu vim aqui para falar melhor. Tipo assim. E um cara magnífico, maravilhoso, mas que com tanta vida online, que não tinha pandemia ainda, ele não conseguia conversar. Daí eu falei assim, tranquilo, olha aqui. E aí, lógico, a gente começou a trabalhar e tal. E eu, só para terminar isso, eu levei uma fora, foi muito engraçado, que eu cheguei e falei assim, ele ia tirar férias. Daí eu falei assim, sério, você vai tirar férias? Que legal, para onde você vai? Nenhum lugar, não gosto de pessoas. Pronto, simples assim. Mas é interessante, porque é isso que eu falo da nossa profissão. Tudo é inesperado. E você tem que lidar com esse inesperado. Então, por isso tem que ser sagaz e ter vivência, né? Para que possa lidar com a situação. É isso. Exatamente. Aí, gente. Patrícia, e quando você entrou lá na PUC, que você fez a tua graduação, foi amor à primeira vista por MO, ou você perpassou por outro viés da fonoaudiologia e depois acabou indo para MO? É assim, eu era muito boa em MO e péssima em áudio. Então, eu só estudava áudio para tirar nota. Então, eu tirava notas altíssimas em áudio e tirava nota muito boa em MO. Mas, como eu te falei, né? A gente tem uma outra maturidade. E, no segundo ano da faculdade, eu consegui, porque a Beatriz Padovan, que foi a primeira fono, que a gente conhece enquanto fonoaudióloga, ela tinha o consultório perto de casa, e naquela época, quem estava na graduação podia fazer a Beatriz Padovan. Então, lá naquela época, segundo ano da faculdade, eu fiz o estágio e fiz a Beatriz Padovan. Agora vocês dois sumiram. Não, é porque a tua conexão, ela tá, acho que um pouco lenta, e a tua câmera está ficando um pouco pixelada. Eu acho que eu vou ficar lá perto. Será que adianta?
Não sei, aí eu desliguei Eu para fechei a minha câmera para aliviar também. Para o teu sinal chegar melhor. Entendi. Eu falei assim, então, tá chegando melhor ou não? Senão eu vou lá para a sala. Tá mais ou menos, tá mais ou menos. A câmera tá... A gente vai falando. Deu Tudo para ouvir bem. da Beatriz Padovan? Porque Tá, isso é tá. legal. O áudio tá ótimo. Eu estava escutando você falando que quando você estava fazendo lá, você podia fazer método Padovan. Então, no segundo ano já fazia o estágio e já fiz a Beatriz Padovan. Vocês vão conhecer a minha casa, né, pelo jeito. Aqui, eu estou do lado do roteador, vamos ver. Senão, a tua câmera travou e não voltou ainda. Travou de novo? Agora tá voltando. Agora tá voltando. Agora eu estou assim, ele está aqui. Então tem que estar certo. Bom, né? Tá. Aí vocês vão perguntando, aí eu vou falando. Que aqui eu entendi todas as luzes, que ela está mais longe. Bem, tranquilo. Daí ela tinha falado alguma coisa se a MO tinha sido a minha escolha. Não, como eu falei, a minha ideia era que eu ia fazer surdo falar. Então, eu trabalhei na Videx. Olha só. Eu odiava, eu fiquei 1 ano no Videx, mas eu fui porque eu achei muito a experiência. E até hoje eu tenho dificuldade com direito e esquerdo e fazer molde. É muito difícil para mim. Não é fácil, não. Não é fácil mesmo. É aquela assim, eu vi indicação de aparelho, daí eu falo assim, gente, eu não quero ser vendedora de aparelho, eu quero fazer terapia, sabe? Então, assim, são questionamentos... Os audiologistas vão pegar você. Então, eu falo assim, a venda do aparelho é um complemento, né? Mas, assim, eu quero saber quem é aquela pessoa, eu quero fazer a adaptação do aparelho, porque eu tive aula com a Edilene Boechat, e aí a gente teve toda a aula de adaptação de aparelho para idosos, era a coisa mais linda do mundo, eu fiz com a minha sogra. É toda uma técnica para se fazer, que até hoje eu vejo que, porque minha irmã usa o aparelho auditivo, minha mãe usa, meu pai não usou, não. Mas, assim, estou tentando lembrar mais gente que usou, e não teve a orientação. E a pessoa fica desnorteada, né? Mas, então, eu estudava bastante e gostava bastante de fisiologia. Isso eu sempre gostei. Eu queria saber o porquê. Por quê? Eu sempre quis. Né? Nessa parte de... eu acho que é importante, nessa parte de fisiologia, porque... vou dizer que a gente não teve bons professores de fisiologia, porque acho que ninguém sabia mesmo naquela época. Estou falando sério. Mesmo de anatomia, assim, a anatomia era muito misturada com outras áreas, né? E aí, conforme a gente foi fazendo as especializações, foi investindo mais na carreira, é que realmente eu aprendi, né? E a vivência também, né, que a gente estava falando. Olha só, cara, que incrível. Então, foi aos poucos, então, que a MO foi se abrindo para você, porque hoje você é muito conhecida por ser uma referência, uma pessoa que fala bastante para um público muito grande de MO. Porque eu sempre digo que, muito embora o meio acadêmico ele tenha um prestígio de inovação, de ciência, a internet ela tem uma capilaridade que a academia não tem, né? Ou seja, você consegue atingir muitas pessoas e, como você falou, ir até aos lugares longe, onde as pessoas não conseguem, de repente, se deslocar aos grandes centros para fazer supervisão, né? Você está falando aqui com 2 pessoas que estão no interior. Eu estou no interior do Paraná, a Dani está no interior do Rio Grande do Sul, né? A Cleo, que não está agora por uma questão, por um revés que ela teve, ela tá no Rio Grande do Sul agora, mas ela reside em Santa Catarina, ela está fazendo residência. Tá? Então, essa capilaridade também traz uma projeção profissional para você, né? Porque você se tornou conhecida por causa das caixinhas que você responde, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, de repente, depois que você começou a sua carreira, você falou que foi para áudio, não curtiu muito, depois começou a ir para terapia, começou a investir em cursos de especialização, que você caiu para a área da MO, para esse tipo de coisa, eu queria que você contasse alguns casos que sejam engraçados, notáveis, diferentes, para compartilhar com a nossa audiência. Eu acho que assim, o mais legal, que muita gente não sabe, é que eu comecei a ser fono 5 vezes.
E aí todo mundo fala assim, como assim? Né? Então todo mundo chega para mim e fala assim, eu estou começando a ser fono, é muito difícil. Eu falei assim, gente, eu comecei 5 vezes. Por quê? Eu mudei de cidades, onde ninguém me conhecia. E se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Né? Eu sempre penso nisso, eu falo assim, dá trabalho, tem que ir atrás, você tem que bater na porta, escutar não, e assim, quando eu cheguei lá em Goiânia, que isso é engraçado, cheguei a ser engraçado, cheguei em Goiânia depois de 5 anos de formada, né? Aí fui e tinha para fazer provas, né, para PUC, para dar aula. E era dislexia. Eu falei, meu Deus do céu, se existe uma coisa que eu não lembro nada, é dislexia. E tinham 2 meses para estudar. Estudei feito uma louca, dislexia e tal. E aí, quando fui dar aula, já estava pro forma, era a Celina, minha amiga de São Paulo. Eu falei, Celina, o que você está fazendo aqui? Aí foi muito engraçado, porque abriu portas, eu conheci todo mundo lá de Goiânia, né? Então, assim, a Silvia Ramos, por um acaso, ela é do conselho e a gente faz aniversário no mesmo dia. Então, começou a dar oportunidade. Eu fiz parte do conselho do Sindicato de Fonoaudiologia, a Profeg, né, a Associação dos Profissionais de Fonoaudiologia de Goiânia. Então, assim, eu falo que uma coisa vai puxando a outra. Aí, quando estava tudo muito legal, voltei para São Paulo. Aí voltei para São Paulo, começo de novo, porque é outro bairro, tal, tudo mais. Aí depois de uns 4 anos, a gente foi para Campinas. Aí pronto, Campinas já é mais difícil, o pessoal já acha que eles são mais elitistas, né? Então aí você tem que mostrar que realmente de onde você vem, o que você fez, tal, tudo mais. E aí as coisas foram acontecendo até eu ir para Valinhos. Acho que foi mais vezes até. Daí eu fui para Valinhos. Valinhos, eu comecei a trabalhar também, do mesmo jeito que eu estou falando e tal, e eu queria voltar para São Paulo. Então, eu fui deixando Valinhos, sabe quando eu falo assim, um dia ele vai morrer. Não morria, Valinhos. Então, eu tive que falar, tchau, gente, eu estou indo embora, agora eu só vou para São Paulo, e faz um tempinho já que eu estou aqui, acho que 5, 6 anos, alguma coisa assim, ou mais. E eu falo que o mais engraçado de tudo isso, gente, é você bater na porta dos outros e todo mundo achar que você é louca. Porque eu chegava para as pessoas e assim mesmo que chegava assim, olha, eu vim aqui para me apresentar, você não me conhece, eu sou fonoaudióloga e eu preciso que você me mande um paciente para eu poder provar que meu trabalho é bom. Aí o cara fala, você é louca? Eu falei assim, quase. Mas como é que você vai saber que eu trabalho? Só eu falando. Você não vai saber. Encaminha se você gostar, você vai continuar encaminhando. Se não, tudo bem. Então, é óbvio que tinha gente que encaminhava e gente que me achava louca mesmo. E aí você vai abrindo o ciclo, entendeu? E eu sempre fazia uma coisa, vou dar uma dica para vocês. Horário livre de consultório não é livre. Horário livre de consultório é para estudar. Horário livre de consultório é para fazer protocolo, horário livre. Então, assim, mesmo não tendo paciente todos os horários, eu sempre estava estudando. E isso era uma coisa que todo mundo se incomodava no consultório. Que falava assim, mas você não vai tomar um café? Você não vai fazer isso? Você não vai fazer... Eu falei, gente, eu estou no meio do raciocínio. Como é que eu posso sair? Que raciocínio? Que um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar, eu não ia usar naquele dia. Mas um dia eu ia usar e acabei. Exatamente. Então, aí assim, o que mais que eu posso contar? Já tive congressos que eu acabei participando, né, um monte, e que um deles, esse é muito engraçado. No congresso do Campos do Jordão, eu ia apresentar, digamos, Smile, o sorriso do gengival. E aí, o meu post, né? O meu pôster, ele estava na saída, sabe, a porta de emergência. Eu falei, ninguém vai ver meu pôster. Eu saí, fui para a gráfica que tinha, mandei fazer tudo assim, muito rápido, um monte de flyer, todo mundo que entrava no congresso estava lá. Você pode ver meu pôster? Você pode ver meu pôster? Ele está perto da saída de emergência, ele está perto da saída de emergência, está perto da saída de emergência. Isso foi assim, em 2010, 2008. Então, eu já estava dando aula. Eu comecei em 2005. Né? Olha quanto tempo já faz que eu dou aula. Então, em 2008, 2010, eu estava panfletando para ninguém deixar de ver o meu pôster, né? O meu pôster. Era bem... Essas coisas acontecem, né? Por exemplo, nesse congresso, vocês não me viram por quê? Porque eu tive Covid. Um dia antes.
Ai, ai, ai. Eu tinha 2 dias né, a noite, dia de autógrafo, e aí eu tive Covid. Aí todo mundo falou assim, ai, você tem que entender que foi melhor para você. Não foi, gente. Eu fiquei triste. Nossa, mas Deus sabe o que faz. Não sabe. Desculpa, ele sabe o que faz. Não, mas o cara correu lá na frente da praia, perto do seu hotel. Eu falei, gente, espera aí, eu não ia nunca estar 1h30 da manhã tomando cerveja naquele lugar. Eu não ia morrer. Eu podia ir. Entendeu? Ai, mas isso daí me deixou bem chateada, porque eu falei assim, eu cuidei tanto para não ter Covid, né? Trabalhando com boca, 6 meses pós-pandemia, durante a pandemia, eu já estava com boca na minha frente. Eu não peguei nada, fui pegar um dia antes do congresso. Cara, essa foi demais. Então, nós duas somos mais iguais impossível, porque eu cuidei de todo mundo aqui em casa com Covid, da minha sogra, do sogro, do marido, dos filhos, quando ninguém mais tinha Covid na cidade, porque a minha cidade é pequenininha. Quem pegou Covid? Eu. De quem? Não sei. Eu também não sei, porque eu falei assim, ninguém tem Covid, como é que eu vou pegar? Sei lá, não. Alguém falou, vai lá. Exatamente. Era umas horas, Patrícia, eu peguei Covid, sabe, eu não estava passeando em Buenos Aires. No meio de uma viagem também, assim, sabe? Eu e minha esposa, eu lembro disso. Aí eles queriam me deixar preso lá, eu tive que fugir depois. Meu filho teve agora, quando ele foi para os Estados Unidos, e ele estava nos últimos dias muito mal, mas ele não sabia o que era. Então, ele deve ter passado Covid para todo mundo. Quando ele chegou aqui no Brasil, a minha Laura falou assim, será que você não está com Covid? 2 dias mal. Aí ele foi lá, testou Covid e estava positivo. Veio, Pedrinho, que já fez a festa. Todo mundo com Covid já, tá? Acontece, todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa, Patrícia. Fora de professor, eu já dei muito também. Sabe quando você chega assim, não vou falar os nomes, porque senão a pessoa vai ficar chateada, mas fala assim, eu sou super sua fã, daí era outra pessoa, sabe? Daí ele falou assim, acho que você está me confundindo com a outra pessoa. Eu falei assim, mas é tudo muito parecido, né? Assim, então, daí isso eu já fiz muito. A Cleo tinha que estar aqui para escutar isso, cara. Cleo, você tinha que estar aqui para escutar isso. Podcast dedicado a Cleo. Esse é dedicado a você. Você está contando que você já confundiu uma pessoa com outra ou que te confundiram com outra pessoa? Não, eu confundi várias vezes, não foram poucas. A Cleo. Porque, assim, é muito parecida, mas quando você vai olhar, é muito parecida, mas não é. Pois entendeu? é. Mas para mim é. E daí você fica conversando com a pessoa várias horas achando sobre o assunto que é, e a pessoa não fala que ela não é ela. É pior ainda. E daí você tem certeza que você falou com a pessoa. Aí você bate assim, ué, mas você não estava lá? Não, estava aqui. Aí você fala assim, nossa, não era ela, que vergonha, mas já foi, né? Você lembrou aquele conto do Luiz Fernando Veríssimo, Grande Edgar? Não deixe de ler, gente. O Grande Edgar é um conto sobre isso. Apesar do cara achar que é outra pessoa. E você contou algumas situações engraçadas, assim, da sua vivência, mas algum relato engraçado, ou notável, muito, muito bacana, com o paciente? Com o paciente, aí eu vou te dizer que eu tenho muitas coisas legais com o paciente, né? Deixa eu pensar assim, notável. Quando eu estava lá no Cisne, eu trabalhava então com as crianças limítrofes, né? E aí a gente fazia toda uma vivência fora para depois entrar, porque era na Raposo Tavares, só para você ter uma ideia. Tudo aberto, tal, tudo mais. Eu lembro um dia, porque eu não sou pequena, eu tenho 1,63m, quase 65. Enfim, não sou muito pequena, mas eles eram maiores do que eu, né? Então, um dia, eu cheguei, estava muito frio, e eles chegaram e falaram assim, eu falei assim, nossa, mas eu estou morrendo de frio. E eles eram feito um urso em mim, nossa, e não largava. Esse dia eu senti medo, porque eu falava assim, eu acho que eles estavam tentando me deixar quentinha, só que eles não largavam. Então, eu falei assim, acho que eu vou parar de respirar aqui e vou desmaiar. Então, esse foi um caso muito legal. E o mesmo aconteceu, um abraço de urso, com os autistas. Porque, na verdade, a gente tinha vários níveis de autistas, e o Alexandre, quando abraçava, ele não sabia soltar. Então, sabe quando você está sentindo que você está sem ar? A busca sensorial, no caso, né? Então ele o dedinho dele era sempre virado para fora, né, que é característico, e ele abraçado, e você vai ficando roxinho, e ele tá achando lindo, né? Depois, assim, o que foi legal? Esse daí da pessoa que
por um acaso, né, era autista, e foras, né, eu já dei muitas foras com o paciente, né, então... Conta aí, porque esses são os melhores, cara. Que daí você chega e fala assim, eu trabalhei no Instituto dos Olhos de Goiânia, trabalhei 3 vezes com deficiência visual, né? Olha só. No Hospital dos Olhos, né, de Goiânia, eu fui também lá, vocês vão gostar, bateram no meu carro, e eu tinha as crianças pequenas, e eu fiquei neura que tinha vidro no olho do João Vitor, nem vidro tinha quebrado, mas eu achei que tinha, e a criança tinha 2, 3 anos, então eu levei no Instituto dos Olhos de Goiânia, aí o doutor Gereissati começou a falar que não tinha, eu falei assim, não tem, e ele falou, mas não tem, porque eu sou médico, você não é, eu falei assim, tem, só não está enxergando direito, tal. Aí eu cavei o espaço para trabalhar lá, e fiquei trabalhando com a criança, que na minha cabeça, a princípio, ela era deficiente visual. Então, eu comecei a trabalhar com a criança, só que ela era... E eu falava com a mãe, e aqui, a mãe ali, tá, não sei o que lá, e fazendo tudo para saber de Beatriz Padovan, tal, tudo mais. E eu falei assim, nossa, mas ela não está conseguindo responder, né? Ela falou assim, que ela é surda também. Aí eu falei assim, sabe quando você fica odiando? Porque eu vi a terapia inteira, e eu me matando para a menina falar alguma coisa. E aí ela era surda também. Jesus. Já dei fora com paciente de cirurgia ortognática, um roncador lindo. Maravilhoso. Chegou o Vitor, lindo, maravilhoso, azul, tal, tudo mais. E não sei porque aquele dia tinha um monte de paciente de cirurgia ortognática. E eu tenho mania de sair já ir falando, né? Não sei, meu jeito. Saí da minha sala e fui para a sala da recepção e falei assim, quer dizer que você já está mais lindo do que antes, né? Alguma coisa nesse sentido. Uhum. Falei, não sei, eu acho que eu estou igual. Eu vim aqui porque minha mulher falou que eu ronco. Eu falei assim, é que você é bonito mesmo, vem aqui comigo. Você achou que era um paciente de pós-cirurgia ortognática, era de ronco. É que ele era muito bonito, eu falei, nossa, essa cirurgia foi muito boa, né? Passa o telefone da cirurgião. E tem aquelas espadas que a gente passa, quando, por exemplo, eu estou com uma paciente e 24 anos, vem o pai e a mãe. Eu falo, gente, ela tem 24 anos, não precisa do pai e da mãe, ela não tem nada, ela não tem nada de cognitivo. Mas é uma família que eu falo assim, gente, essa menina está engasgando, porque ela está sufocada, né? Aí eu começo a tirar o pai e a mãe de terapia, os pais ficam mal. Tive um outro recente, 16 anos, o pai dentro da terapia. Quando o pai saiu, eu falei assim, o que eu faço para o seu pai não ficar na terapia? Ele falou assim, fala que você não quer que ele fique na terapia. Combinado. Então, você não precisa mais ficar na terapia, que eu dou conta de X pessoa. Então, tenho essas pessoas que entram no consultório, que eu deixo livre, e se metem na terapia. Não pode. Aí você vai dando uns cortezinhos. Não é nem se meter na terapia, acho pior. É assim, o Gabriel estava fazendo, ele falou assim, mas Gabriel, você sabe fazer melhor. Mas Gabriel, eu tenho que fazer assim, ó, pode deixar, tá certo, tá legal, tal. Então tem essas situações também, né? Mas acho que é isso. Eu tive durante o estágio 2, que eu não vou esquecer, teve uma vez, entrou um menininho com a mãe, eu falei assim, e essa moça linda? Ela, é o menino. Tipo, o cara tinha cabelo comprido igual a mim, cara. E eu olhei, achei que era uma menina, é um menino. Então, e teve um... Eu também tenho cabelo comprido, eu também tenho cabelo... ele tem cabelo comprido igual você, pode ser de cabelo comprido, eu, desculpa. Teve uma que... essa eu não entendi até agora, eu chamei, era no estágio de áudio, chamei a pessoa, fui buscar, eu tinha esse costume de buscar a pessoa, principalmente quando é idoso, né, cara, eu pegava a pessoa pelo braço, ia conversando, elogiando a pessoa, mas era um adulto que vinha com a mãe. Eu falei, por favor, fique à vontade, eu voltei para o consultório, a mãe foi lá e sentou na minha cadeira. Meu Deus. Exatamente. A mãe fosse esposa do filho, eu já fiz isso também. Eu falei assim, então, me conta, você trouxe a sua esposa? Ele falou assim, não, é minha mãe. Eu falei assim, melhor, né, do que ser o contrário. Mas, sabe quando você uma gafe assim, maior, por contrário. Sem graça, assim mesmo, né? Mas, putz, essa daí é difícil. Eu lembro, o meu primeiro paciente, esse foi o máximo, era gagueira.
Então, o espelho espião, lembra? Né? Tem o espelho espião, todo mundo vendo como é que você está, atendendo o seu paciente e tal, tudo mais. E eu pegando tudo que eu podia, gente, eu saí de lá pior que ele. Eu gaguejava mais que o menino. Aí eu cheguei e falei assim, pelo amor de Deus, não me deixa mais ficar com disfluência, porque eu não dava conta. Eu juro, eu ficava com tanto dó dele, que ele fazia assim, eu fazia assim. Ele fazia, eu falei, vamos que vai dar certo. Então, deu muito certo. Trabalhei bastante com disfluência. Trabalhei bastante com disfluência, que eu curto. Eu acho que é uma coisa bem gostosa de trabalhar. Eu também gosto. Eu também é uma das áreas que eu pretendo, né? Vou abrir lá o consultório logo ali. Eu quero me especializar também nessa área. Tem pouquíssimo profissional aqui no estado especialista nessa área de influência. Eu pretendo atuar nessa área. Eu gosto bastante. Espero que eu não pegue, né, nesse espírito de intercurso, como diria o Sucir, né? De pegar o sotaque do outro. Aí o cara chega com uma disfluência gaga, saiu eu gago. Aí não dá, cara. Isso eu tenho de defeito. Se eu vou para o lugar da aula, eu passo meia hora conversando com você, eu estou falando igual a vocês. Aí eu acho uma falta de educação. Mas quando eu vi, eu já fiz. Entendeu? Eu faço isso também. Igualzinha. Aí eu falo, para eu também faço. Você está tirando sarro. Mas eu não estou tirando sarro. Não. Né? É rapor, né? Você falou uma coisa, Vinícius, que eu acho que é bem pertinente, né? Voz, linguagem e MO estão muito juntos. Uhum. Então, quando falam assim para mim, né? Você vê que nas caixinhas eu tenho assim, um tamanho gigantesco de pergunta de linguagem. Uhum. Eu dou conta de responder, por quê? Porque eu trabalho voz, MO e linguagem, porque se vem a linguagem e tem uma ressonância inadequada e não tem toda a parte da musculatura bem trabalhada, o controle motor da fala, né, a área de Drunkers e tal. Então, você acaba trabalhando um todo. Tanto que nos cursos que eu dou, as pessoas vão muito pensando que é MO puro. E quando vão, eu já começo a trabalhar postura, começo a trabalhar projeção vocal, começo a trabalhar tudo isso, porque eu falo assim, como é que eu vou fazer um fonema sibilante, alguma coisa assim, sem a força do core? Eu ia falar do core agora mesmo. Acho que você talvez tenha sido a primeira fonoaudióloga que eu vejo em público falar. A pessoa chega e ela está com C6. A primeira coisa, senta sobre os istos, coloca a bolinha lá entre os joelhos, força e fortalece o core. Ah, mas a pessoa tem alguma coisa assim. Não, primeiro senta sobre os istos, postura, fortalece o core. Da onde que veio isso? Porque essa é uma instrução que, assim, eu já vi um livro aqui e acolá, mas você enfatiza bastante isso. Virou quase uma marca registrada sua. Mas a camiseta, Patrícia, sou aluno da Patrícia Faro, fortaleci o core. São junções de saberes, né? Porque eu fiz Beatriz Padovan, que já tem a visão de uma organização neurofuncional, que era a reorganização neurológica, agora é a organização neurofuncional. Uhum. E que eu já usava muito isso, né? Centralizar o paciente. Se você falar, você fazia todo o método Beatriz Padovan? Não. Mas eu acredito muito na hierarquia das funções e também nesse eu bem equilibrado. Aí juntou com a parte de odontologia, aonde você tem as caixas de equilíbrio, né, descritas por Brode, que vão dar resultado na mandíbula, que são ombros, quadris e pés. Aí juntou com o conceito de Castilho, Morales, e aí juntou com um pouquinho de Bobat, e daí você vê assim, faz todo sentido, porque se o start da deglutição, ele é no vácuo da planta dos pés, então, se você não tiver um paciente bem posturado, você não vai conseguir isso. Adorei essa cara, amei. Como é que é? O impulso da deglutição começa no vazio da planta do pé? Essa é nova para mim. E, não é tão... É que a gente nunca parou para perceber. Quando você senta nos isquios, né, e faz o apoio plantar, se a gente te der uma água para tomar, você vai tomar de forma muito mais efetiva. Se eu te deixar com os pés aí, guarda isso, que é assim, se tem o pulo do gato é esse em terapia.
Ah, eu quero saber. Crianças ou adultos que estão de pernas cruzadas, com os pés balançando, os cadeirantes que estão sem uma estabilidade nas pernas. Se eu pego uma pessoa que está, como é que fala, deitada, né, mais comprometida, enfim, e não penso na planta dos pés, o que vai acontecer? Eu não vou ter um resultado bom, certeza absoluta. Então, quando a gente faz essa coisa que é bem engraçada, você toma água com os pés fora do chão. Depois senta nos discos, apoia os pés no chão e toma água, e daí você me diz o que acontece com a sua língua. Né? Nós somos músculos interligados e temos cadeias musculares. E essas cadeias musculares, elas têm a ver também com as fáscias, né? Desses músculos. Então, tudo, quando você organiza, dá uma resposta neural. Por isso que eu falo, você quer ir bem no ceceio, você quer dar resultado em fonemas, você quer dar resultado em cirurgia ortognática, e por aí vai, ronco, paralisia facial, postura do paciente. Né? Por isso que a gente tem os problemas com hemiplégicos. O que eu faço com o hemiplégico? Eu ponho uma bola abaixo da planta do pé dele, do lado que ele tem a hemiplegia. E aí, ó, a paralisia facial some rapidinho. Uau! Nossa, que aula maravilhosa! Meu, e pensando em tudo isso que tu vem falando, Patrícia, a gente também pode ir lá para os bebês, né? Porque muito antigamente não, porque os meus filhos, então, a introdução alimentar se fazia com 4 meses, 3 meses e meio, e era aquela guerra para fazer a introdução alimentar. E hoje a gente sabe que os bebês de 6 meses já têm uma postura muito melhor, né? Cientificamente comprovado para fazer a introdução alimentar. Agora, pega esse gancho e guarda comigo. Na nossa época, não, vocês são muito mais jovens. Na minha época, cadeirão tinha pé. Uhum. Hoje, daí teve uma época que cadeirão não tinha pé, e agora está voltando para cadeirão ter pé. Tem uma lógica. Exatamente. Tem, olha só, nunca tinha observado isso, cara. Porque a gente punha as cadeirinhas, lembra, numa época que era enfiado na mesa, né? E os pés balançando. E a criança caía com maior facilidade, né? E isso tudo é muito interessante para você começar a observar, porque os idosos, eles caem com frequência. Por quê? Porque eles perdem esse equilíbrio, né, de pernas, quadris e ombros, porque diminui a distância entre orelha e ombros. Diminuindo essa distância, todas as funções estomatognáticas ficam mais difíceis. Respirar, sugar, deglutir, mastigar e falar. Exatamente. Então, por isso que não adianta trabalhar com respirador oral sem melhorar a postura. Você vai fazer o certo no errado, né? Não faz sentido isso. Olha só, cara, o pessoal, são ideias e insights muito poderosos, pessoal. Vini, eu não estou te escutando. Alô, agora você me escuta? Tá escutando? Tá escutando? Você tá me escutando, Patrícia? Eu tô Olha aí. A voz dela tá piscando, ó. A internet de vocês não está colaborando. A minha parece que está legal aqui. Tem um medidor que está dizendo que está legal. Mas sabe o que eu faço no meu computador quando eu vou gravar? Eu conecto no cabo. Eu não sei nem onde está o cabo. Eu mudei em novembro, fui viajar em dezembro, voltei em janeiro, eu ainda estou arrumando casa. Ah, verdade. Vou fazer isso, eu tenho cabo, vou fazer. Porque daí a conexão tranquila. Agora ficou menos pior? Não, ficou do mesmo jeito, assim, quando você está paradinha, mas aí quando você começa a falar, se mexer, a imagem dá uma tremidinha, mas a gente dá um jeito, a tua mensagem está chegando, porque o podcast é o que a gente ouve é mais importante, né, no podcast. Né? Eu ouvi os podcasts lá de vocês hoje, fiquei pegando e escutando alguns lá, eu achei super legal, parabéns. Que bacana que você gostou. Olha, gente, mais um parabéns, a gente está muito feliz, cara, eu vou ficar me achando. E sabe por que eu vou ficar me achando mais? Eu vou contar uma novidade aqui. Se você é da região aqui de Cascavel, Paraná, ou de cidades da região, alô Toledo, Corbélia, Veracruz, Lindoeste, toda a região, Assis, dia 16 de março, Patrícia Faro estará aqui conosco. Uhul! Muito bem! Pessoal, Patrícia Faro vai trazer o seu workshop de exercícios miofuncionais. Tá? E em breve eu vou divulgar mais detalhes.
porque eu não vou deixar de abraçar essa pessoa maravilhosa e aprender tudo isso que a gente tem para aprender com ela, e eu vou levar meus livros para autografar. Não, aliás, um deles eu tenho autografado já. Já? Isso é muito bom. Porque um dos livros eu ganhei da Alegra. Aí a Alegra da... Eu fiz mesmo para você. É verdade, isso, eu ganhei da Alegra, lá no congresso, e a Alegra pediu para mandar para mim, tu mandou para mim. Eu falei, eu tenho autografado, só um que eu não tenho autografado ainda. Se prepara que esse ano eu já acabei de fechar hoje. O volume 3, o volume 4, o volume 5 e o volume 6, até o final do ano. Traz para Cascavel, que aqui você vai esgotar já essa produção aqui, ó. Só o pessoal que estiver ali assistindo o seu workshop já vai levar esses livros aí. E eu seria um deles, hein? Mas me conta uma coisa, te ajuda mesmo? Porque eu quero que seja uma coisa para mim, é uma coisa, eu sou muito objetiva, então eu acho que a leitura ela é muito rápida e te salva mesmo. Mas eu queria saber de vocês, né? Se realmente acontece isso ou não, sabe? Eu fico na dúvida às vezes. Você folheia aquele livrinho lá e te ajuda? Como é que é isso? Eu faço leitura não folhada, não que eu abra aquele livro para procurar alguma coisa. Eu faço leitura corrida dele. Legal. Eu faço leitura corrida. Por exemplo, eu tenho um tempinho, né? Eu também trabalho como professor há 18 anos, com português, inglês, espanhol, português para estrangeiros. Também eu trabalho, que é uma coisa que eu adoro trabalhar, né? Que é um trabalho que também entra muito conhecimento fonoaudiológico, né? E aí, enfim, nesse meu trabalho, se eu tenho lá um tempinho, eu carrego na bolsa, abro e começo. Eu falo, olha, tem isso, tem aquilo. Né? Então, para mim, ele tá sendo bacana, sim. E todo vai dando uma clareada, né? Vai dando uma clareada. Você falou uma coisa que eu fiz também. Como eu morava em Valinhos, tinha muitos alemães, então eles vinham procurar para tirar o sotaque. Então, esse trabalho de atenuação de sotaque eu não fiz ainda, mas eu vou colocar no meu portfólio aí, viu? Isso. É um trabalho que eu acho maravilhoso. Aliás, quero mandar um abraço para o Olavo Panseri, que é um cara aí de São Paulo. Não sei se você conhece, Patrícia, é um grande cara, né? Ele é professor do SEV, ele é linguista, além de fonoaudiólogo. Eu sei quem é ele, agora que você falou do SEV. Nossa, ele é muito fera. Ele é muito fera, e eu quero... Olavo Panseri, eu quero você aqui para falar no recreio com a gente dessa tua trajetória, porque quando fala de atenuação do sotaque, eu lembro do Olavo Panseri, porque ele é um cara incrível, cara. Eu conheci ele, é amigo de internet de muitos anos, né? E olha só, e eu acabei depois, quando eu fui fazer fonoaudiologia, eu contatei, olha, agora eu estou fazendo fono, e agora eu terminei. Né? O tempo passa. Sabe que o sotaque é bem gostoso, porque aqui a gente tem muitas pessoas do interior. Então, eu trabalhava com modelos que eram do interior, né, e que tinham que fazer papéis de TV, assim, propaganda, tal, tudo mais, e tinha que atenuar o sotaque, principalmente do R. É uma delícia. Essas questões de prosódia também, né? Quem mexe com voz profissional de ator, eu tenho que interpretar um cara de tal região, né, cara? Poxa, e você tem que conhecer para você reproduzir. Isso é maravilhoso, gente. É um trabalho incrível. Então, ó, você que nos assiste, isso também é um trabalho fonoaudiológico. E compete aí ao cara que trabalha com voz profissional. Essa questão da prosódia, atenuação do sotaque. É o fonoaudiólogo que cuida disso aí também. As áreas de atuação são infinitas. Patrícia, eu tenho duas perguntas. Se você, assim, encontrasse com a Patrícia lá que estava fazendo inscrição para o vestibular para fono, tá? Se pudesse voltar no tempo. Do que ela ia fazer? Eu já prestei para ortóptica. Eu acho que a ortóptica que você... que hoje virou... Né, ela é uma área da optometria hoje, né? Virou optometria. Não tem mais faculdade. Hoje é optometria, né? Porque é uma faculdade na área da saúde, a acessória seria a oftalmologista, digamos assim. Né? Isso. Nossa, mas eu conheço ortóptica porque seria a fisioterapia ocular, seria isso, né? E eu uso muito, viu, da ortóptica e paralisia facial. Mas, claro, a gente acumula, por exemplo, eu fiz letras, eu fiz economia, depois fiz fono agora. Eu vou usar tudo. Lógico. Né? Conhecimento agregado. Sim. Né? Inclusive, eu estou ainda com as inscrições abertas para sexta-feira.
porque esse podcast fica gravado, então estamos gravando no dia 24, né, dia 24 de janeiro, e dia 26 vai ser a minha turma 2 do curso de transcrição fonética, que é uma coisa que eu aprendi lá em letras, tá? E eu percebi que eu tinha muito colega... Isso! E é super importante! E pensa numa pessoa... E pensa numa pessoa que tem o dom para ensinar a transcrição fonética. Não existe pessoa melhor. Hoje, então, vai encerrar, você vai ter a segunda turma, mas terão outras turmas, porque igual o Vinícius para ensinar a transcrição fonética, não tem. Não. As pessoas, os fonoaudiólogos têm que entender a importância de aprender a transcrição fonética, porque eu vejo assim, todo mundo pergunta de fonemas, tal, deve falar assim, qual é a sequência do sistema de aquisição fonêmica, né? Aquele que a gente fazia basiquinho, peteca, bodega, menéia, fechecha, tal, e fazer as flechas, tal. Eu falo, gente, o pessoal não sabe. E eu falo, e aí você pegar e fazer uma transcrição fonética, porque o tchá, o já, e daí você fala assim, se você não pegar essa manha, você não vai conseguir instalar no teu paciente, esquece. São conhecimentos que eu falo, talvez até básicos, sabe? Para você ter sucesso dentro da área da fonoaudiologia. Isso é a minha opinião, né? Olha que bacana. Então, estou com essa turma aberta ainda, tem algumas vagas ainda. Então, sexta-feira eu vou ministrar essa turma 2 da transcrição fonética, né? A turma 1 foi um sucesso, né? Foi mais de 100 inscritos, só com orgânico, tá? Não botei R$1 de ads dessa turma 1, e a galera, e foi um sucesso, e vai ter a turma 2. Então, e você vê, eu também já estou utilizando conhecimentos, isso eu não aprendi na faculdade de fono, eu aprendi na faculdade de letras, porque em letras a gente aprofunda mais nessa questão do alfabeto fonético internacional. O que a gente está procurando não é o desvio fonológico, mas são coisas muito mais sutis, então a gente aprofunda um pouco mais. Então eu também vou abrir um consultório, o Vinícius Economista vai dar uns... Então a gente sempre usa, e esse background é muito interessante. Eu diria até que quando você vai contratar um fonoaudiólogo, saber esse background, tá, você é fonoaudiólogo e o que mais? E o que mais você estudou? Porque tudo a gente traz. Sim, né? O cara, veja bem, eu estava comentando até esses tempos atrás, até com a própria Paula Moura, que a gente entrevistou há alguns dias, quantos conhecimentos de gestão são muito importantes para um fonoaudiólogo, a ponto de, no Congresso de Fonoaudiologia, tem uma sala em que se discute gestão de clínicas, gestão de clínica particular, em que se discute, sei lá, prontuário. São conhecimentos, assim, que são muito específicos e não são, assim, fonoaudiológicos. Então, a gente tem que ser muito mais, tem que ser marqueteiro, tem que ser empreendedor, né? Além de um profissional da saúde, tem que ter empatia, tem que ter um monte de coisa que não é assim. Então, e gestão empresarial em fonoaudiologia também. Olha que bacana. Que eu falo que me ajudou bastante, né, análise SWOT, para a gente poder avaliar e ver se realmente valeria a pena ou não. Então, assim, eu acho bacana essa soma, né? E hoje eu trabalho com 7 canais de distribuição, eu conto assim, né? 7 canais de distribuição. Só para contar uma coisa, juro que eu não conto mais nada. É que eu fiquei fora da fonoaudiologia durante 4 anos. Durante 4 anos, dos 30 até os 33, eu saí da fonoaudiologia para ajudar meu marido, que trouxe uma marca de roupa de crianças da França para o Brasil, que era a Catimini. Então, eu fiquei ajudando ele a gerir a loja, e daí eu falava assim, nossa, foi muito legal, porque a gente teve loja lá na Bela Sintra, no shopping em Iguatemi, em Campos do Jordão, até acabei ganhando, imagina, prêmio de melhor vitrine. Mas eu sou virginiana, então a gente gosta do bonitinho, tá? Só por isso. Aí eu cheguei e falei assim, gente, olha, tenho prêmio, eu tô tudo feliz, tudo maravilhoso, mas eu não tenho nenhum orgulho, me perdoem quem vende, porque eu vendo tudo. Desde que eu nasci, eu vendo o que você quiser. Mas eu falo assim, eu quero ser fonoaudióloga. Aí eu fui ser, isso foi assim, uma guinada na minha carreira. Eu fui contratada pela Green, roupa de crianças, para ser gerente comercial. E de gerente comercial, eu passei a ser diretora comercial e cuidar de 5 canais de distribuição até para exportação. Então, eu cuidava de loja própria, franqueados, tal, tudo mais. E esse operacional, essa parte, né, de gerir algo, ela trouxe uma volta para a fonoaudiologia,
muito mais assertiva, porque eu analisei, devido a tudo isso que a gente teve, qual era o mercado que eu deveria entrar. Se eu ia atacar a parte de frênulos, bebês, né, isso em 2000, ou se eu ia para fonoestética. Então, naquela época, eu avaliei e o melhor caminho, naquela época, era fonoestética. E foi um caminho certo, porque desde 2005 estou dando curso até hoje, né? Maravilhoso esse caminho. Eu quero muito aprender isso com você, viu? Eu quero trazer a fonoestética aqui para minha cidade. Mas a fonoestética agora está a coisa mais linda do mundo, você não tem noção do que eu vou trazer de novidade. Estou assim, a 200 mil por hora. Não, agora tu arranjou 2 carrapatos, nós vamos colar em você. Eu estou quase comprando um Tu Aviso, que eu conheci com você, eu não conhecia. Sabe por quê? O Tu Aviso, para voz, ele é maravilhoso. Já usei com Parkinson e deu resultado belíssimo. Olha. Então, gente, mas viu? Né? É lógico. Mas viu, aí Patrícia, você falou o quê? Você está perdido. Perdi o que você falou. Eu estava falando antes que se você encontrasse você como numa viagem no tempo, lá quando você finalmente falou, vou cursar fono, o que você diria para aquela Patrícia? Vai para MO, linguagem e voz. E o que você diria para uma pessoa que fosse um jovenzinho, que hoje, 2024, chegasse para você e falasse assim, Patrícia, eu estou aqui com a inscrição do vestibular, eu estou achando que eu deveria fazer fonoaudiologia. O que você diria para ela? Você sabe que é uma coisa que eu falo, me perguntam demais no Instagram. Então, eu sempre falo assim, olha, nenhuma área é de sucesso. Quem faz essa área ser de sucesso é você. Então, ame a sua profissão, dê seu melhor para a sua profissão, para os seus pacientes, que com certeza você será um profissional de sucesso. Não ponha isso na sua profissão, ponha isso como sua meta de vida. Uau! Uau! Você sempre com palavras muito poderosas. Cara, eu quero levar essa mulher para casa, gente. Eu dei tanta risada hoje com o que você vem trazendo, com tanta sabedoria, com tantos insights poderosos. Eu não vejo nem o tempo passar. Mas a gente já está 1 hora praticamente aqui. Se deixar, vai, né? Porque já fechou 1 hora que nós estamos conversando. Você vê? Vai demais. Gente, uma delícia. É uma delícia. A Patrícia Faro, ela vai ter uma turnê aí por vários lugares do Brasil. Eu quero voltar a enfatizar, quero que estou organizando junto com o Samuel, com muito carinho, o workshop de exercícios miofuncionais aqui para Cascavel, tá? Em uma sala linda, em todo o carinho que a gente já organizou, outros cursos, como foi o da doutora da Camila, que a gente trouxe aqui para Cascavel, a Karina Ramilo, que foi lindo, a gente teve um feedback incrível, e agora vai ser com a doutora Patrícia Faro. Então, inscreva-se, tá? Venha para Cascavel conhecer essa pessoa maravilhosa. Dani, você quer dizer alguma coisa? Bom, em meu nome, em nome do Vinícius e da Cleo, que também não pode estar aqui hoje, mas que é a nossa parceira e a gente está sempre junto, é o trio Calafrio, né? Que os 3 se juntam é um perigo. Patrícia, a gente quer agradecer muito a tua disponibilidade, te dizer que você é uma inspiração para nós, que a gente agradece por tudo que você trouxe, que você fez pela fonoaudiologia, né? E continua trazendo, porque você é uma incansável, você estuda demais, você entrega demais, e a gente pretende ser um pouquinho da Patrícia Faro nos nossos primeiros passos dentro da fonoaudiologia. Gratidão, muito obrigada mesmo por dispor dessa 1 hora da tua vida, que a gente sabe que é uma agenda cheia, que é uma agenda lotada, mas que você tirou esse tempinho para compartilhar com o nosso podcast, com os nossos ouvintes, e dizer que a gente está muito, muito feliz em ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu achei muito engraçado, porque eu falei com a Cleo, que me chamou para o podcast. E aí o Vinícius me chamou para o podcast, e eu falei para a Cleo, você quer marcar o podcast? Eu já voltei. Você já marcou o podcast? Eu falei assim, não marquei. Eu falei assim, você marcou? Eu falei, com quem? Com o Vinícius. Eu falei assim, não, peraí, agora me posiciona, porque eu não sabia com quem eu estava falando. Mas assim, eu fico muito envaidecida por tudo que vocês falaram, e saiba que eu faço isso com muito gosto. Eu acredito que a gente tem mesmo, que
falar mesmo que as verdades do que é bom e do que é ruim, não esconder nada, porque a vida é assim, né? E pense que quanto mais a gente estiver junto, estiver aí conversando e trocando essas informações, nós estaremos fortalecendo a nossa área, a nossa opção profissional, que é a fonoaudiologia. Então, eu é que agradeço vocês a disponibilidade e o convite. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. E hoje no Recreio estivemos com a Patrícia Faro. Não deixe de ver os nossos episódios anteriores. Fique ligadinho nos próximos episódios, porque a Agenda 2024, essa temporada está vindo explosiva, com muita gente boa para trazer conteúdo quentinho desse mundo da fonoaudiologia para você. Até mais!